Último recado, bem, fica tranquilo. bem. Jair, em uma palavra, o que é Jesus Cristo para você? Uma palavra. Aquilo que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria. Maria, para mim, é a mãe de Jesus, a única na história da humanidade que teve essa missão de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Ninguém antes dela, ninguém depois dela. Portanto, um personagem único que eu considero, assim como a mãe de Jesus, eu me considero como irmão e um apreço especial por Jesus, o meu Salvador, eu a considero como mãe também. José. José é o pai adotivo de Jesus, como vimos hoje, o homem justo, que soube acatar a vontade de Deus e colocá-la em prática. Papa Francisco? O Papa Francisco é aquele que dentro do seu tempo está clareando a nossa fé com uma sabedoria infinda, assim como todos os outros. Assim como foi um João Paulo II, que abriu a igreja para o universo na época, que era a época em que a mídia estava abrindo. Assim como foi o Papa Bento XVI, um sábio que soube sintetizar o que a igreja tinha de essência. Agora nós temos um Papa Francisco com uma visão pastoral extraordinária, tratando todos igualmente como filhos e filhas, como imagem e semelhança de Deus. Independente de credo, independente de cor, de raça, de opção sexual e etc. Uma frase. Judas Iscariotes. Um descuidado. Descuidado? Poderia ter tido o mesmo que Pedro teve, porque Pedro também cometeu erros, igual Judas, só que Pedro converteu-se. Pedro pediu desculpa e voltou. Pedro seria o quê? O Pedro é o exemplo do pecador arrependido, permanentemente. A pessoa que se empolga, se equivoca, mas que retoma constantemente. Judas descuidado. O descuidado, não é? Pilatos. O exemplo maior de autoridade que não deve acontecer. O autoritarismo. Que toda autoridade é para o serviço e não para o autoritarismo. Barrabás. Um coitado. Um coitado condenado e depois absolvido falsamente pelo povo. Caifás. Caifás era um grande, era um maioral da época, não é? Que teve também o mesmo descuido de Herodes e de todos os outros. Paulo. Paulo, o exemplo de mudança de vida. Por exemplo, que antes condenava, inclusive esteve na anuência da morte do primeiro diácono da igreja, Estevão. Foi ele que autorizou a morte, o assassinato, o martírio de Estevão, e depois mudou completamente de vida. Herodes, o da crucificação. O Herodes também, aquele que usou da autoridade de autoritarismo. Os dois podiam ter impedido a morte de Jesus? Podiam, né? É que na fé a gente não trabalha com poderia ter sido, né, com a hipótese. É que as coisas acontecem assim, né? Ah, se eu fosse filho do não sei quem. Se eu tivesse... É que a vida ela é real. Uma palavra. O que são os santos da Igreja Católica para você? Os santos são homens e mulheres que vivem aquilo ao qual se destinam. Último, Madalena. Madalena é um exemplo também clássico de mudança de vida, para dizer que o que conta na nossa vida não são os nossos pecados, não é a quantidade de pecados, é o amor que a gente tem por Deus e pelos irmãos. Entendi. Padre Jair? Fante? Olha, eu gosto disto, até me arrisco a fazer temas ao vivo como este aqui e tantos outros, não é? Que as perguntas são sempre um problema, porque às vezes faz uma pergunta que você não está e nem pode responder, porque são perguntas que só podem ser respondidas dentro de um contexto explicativo, não é? Mas eu gosto desse estilo. O Padre Jair é um grande pecador, não é? Mas que luta para viver da melhor maneira aquilo que aprendeu da igreja. O pessoal elogiando muito você e você sempre se inovando, né? Como a igreja, né? Com a renovação carismática, com os acampamentos, que é uma novidade, né? Acampamentos, é uma grande novidade. E tudo na nossa vida que nos impacta é uma grande bênção de Deus e que depois tem que ser conduzido para a formação. Assim como os acampamentos, né? Tem que ter um cuidado. Tem que cuidar. Os acampamentos são momentos que arrebanham pessoas de todos os perfis, não é? Graças a Deus, e que recebem um impacto muito sério na fé, a partir da palavra, da pregação, de tudo isso, comigo. da ação do Espírito Santo, e que depois isso não é suficiente
Opa, isto não é suficiente, isto depois tem que ser filtrado. É como uma pedra de ouro que você encontra lá, misturada com tudo, e depois você vai burilando. Não é? Até ela ficar naquilo que ela tem o seu valor máximo. Tem pessoas da igreja que não gostam de renovação e de acampamento? Deve ter. Tem de tudo, né? Não é verdade? Você mesmo respondeu. Tá certo. Você respondeu o quê? Que tem de tudo? É que, graças a Deus, nós somos assim, não é? Nós somos assim, tem coisa que a gente gosta e coisa que não gosta. E a gente não faz porque o outro gosta, não faz porque deve ser feito. Quando você fica doente e que você vai no médico e ele constata que você precisa de uma cirurgia, você não faz, ele não vai fazer a cirurgia porque você gosta ou você não gosta. Porque se for fazer o que você gosta, você vai morrer com o câncer. Ele vai fazer a cirurgia porque é necessário fazer, é uma questão vital para você. Entendi. A questão da renovação do acampamento é uma questão ótima, mas tem que ser usada com cuidado, é isso? Burilada como tudo, né? Sim. Os profetas, eles não falaram porque seus auditores gostavam ou não gostavam. Eles falaram porque foi pedido que falassem aquilo. Profetizem. Tá certo. Obrigado. O senhor volta na Semana Santa falar da crucificação de Jesus? É possível. Tá certo.